Então, voltando. Então, os raios dão ao indivíduo os temperamentos, né? Cada raio emana uma energia específica. Para cada corpo, temos que respeitar o quê? O livre-arbítrio. Então, os raios podem ser utilizados para fins evolutivos ou sentido contrários, causando uma vida de sintomas orgânicos no físico, trazendo sofrimento. Então, os raios, se nós formos olharmos como raio e energia, em todo o nosso mundo, em todo o nosso planeta, nós vamos ter isso. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Então, em todas as coisas que nós fazemos, nós vamos encontrar os raios, né? Nós vamos ter os raios quando você olha para os planetas. Nós vamos ter os raios na Umbanda, nós vamos ter os raios na Fraternidade Branca. Então, cada raio ele vai identificar um arcanjo, um mestre e um temperamento nosso. E tudo isso ele vai estar onde? Internalizando em cada uma de nós. Aí nós temos o quê? O livre-arbítrio para estar trabalhando este raio ou não, tá? Mas nós vamos ter todos eles. Então, em cada indivíduo tem um raio predominante, que varia de pessoa a pessoa, caracterizando a natureza e determinando e especificando os raios, né? Então, em cada um de nós vão conter os 7 raios. Só que um vai predominar mais do que os outros 6. Por isso que, às vezes, nós vamos estar o quê? Muito mais, vamos dizer assim, com um raio. Vamos dizer que eu tenho o raio 1, né? O primeiro raio. Então, pode ser que eu esteja predominando muito mais o meu lado líder, o meu lado de estar sendo uma pessoa mais, não egoísta, mas de uma maneira assim, independente, líder, que vai e faz, porque este raio meu dentro dos 7, ele está predominando. Impor isso, estou impondo a vontade, então quer dizer, eu estou o quê? Fazendo com que esse raio seja mais predominante do que os outros 6. Aí eu trabalho a humildade, trabalho a minha maneira de falar, eu trabalho a maneira de me colocar e começo a trabalhar o meu segundo raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo uma predominância do meu segundo raio e o meu que está predominando, ele vai ser o meu sub-raio. Então, estes raios, eles podem estar mudando durante a nossa vida com o quê? Com o nosso trabalho, com a nossa modificação, com tudo que a gente faz. Bianca, seja bem-vinda. Bianca, eu vou estar repassando os raios, tá? E analisando para a gente estar entendendo. Então, a qualidade aparente é o raio que a pessoa expressa. Então, o que é o raio aparente? É aquilo que nós estamos expressando, é a nossa personalidade, é o que o outro está nos vendo, né? E quando há um progresso e trabalho com o raio anterior torna o sub-raio, que é o que eu expliquei. Então, eu posso estar modificando o meu raio predominante e fazendo com que ele seja o meu sub-raio. Então, os raios são o quê? Manifestação. Então, eles são ação. Todos os raios têm um sub-raio. Então, todos nós temos no primeiro raio 7, no segundo raio 7, no terceiro 7. Então, eles são sub-raios que eles estão ali adormecidos para ser trabalhado com nós em algum momento da nossa vida, né? Então, quando se é trabalhado um raio determinante na pessoa e há progresso, que é o que eu expliquei, o sub-raio passa a ser controlado. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um raio determinante que é no raio 3, então eu tenho uma pessoa criativa, uma pessoa que tem um conhecimento, e ela começa a concretizar seus conhecimentos, ela começa a materializar todo esse conhecimento que ela tem. E ela começa a trabalhar nela o 7º raio, que é o da organização. Então, ela começa a ser uma pessoa, manifesta a organização sem que ninguém lá fale nada. Ela tem os seus rituais. Então, ela passa do
do predominante do raio 3 para o predominante do raio 7. Então, ela coloca, adormece, vamos dizer assim, ela adormece o raio 3 e acorda o raio 7. Porque na ação dela, ela desenvolveu toda a organização. Deu para entender? Que você tenha o raio 2 do amor e sabedoria, tá? Então, você agora, nesse exato momento, você se predomina na sua alma e na sua personalidade o raio 2, que é o de amor e sabedoria. Então, você é uma pessoa que gosta de ajudar, você é uma pessoa que faz as coisas sem nenhuma cobrança. Então, você está lá. Mas você acha que você adquiriu muito conhecimento e que você precisa colocar esse conhecimento em concretização. Então, você precisa trabalhar o teu raio, o quinto raio, que é o de concretização. Você acha que você está muito boazinha e que tudo que você está fazendo precisa ser concretizado. Aí você começa a fazer uma meditação, você começa a trabalhar com aromaterapia, você começa a ter colocar uma pedra, você começa a concretizar. Então, em vez de falar assim, amanhã eu faço, você começa a fazer. Então, tem isso para ser feito. Daqui um mês eu vou fazer? Não, vou fazer agora. Então, você começa a trabalhar o teu raio de concretização dentro da sua ação, também com a sua ajuda que você faz, vamos dizer assim, daquilo que é invisível. Dentro disso, você consegue contornar o seu raio de amor e sabedoria, você mantém ele lá, mas você trabalha o seu raio o quinto raio, que é de concretização. Quando você consegue equilibrar esses dois, você faz com que o raio de concretização, que é o quinto, ele predomine mais do que o seu raio de amor e sabedoria. Aí você transforma esse amor e sabedoria em sub-raio. Então você continua sendo amorosa, mas você não deixa passar da linha da onde você estava, que era ser, assim, boa demais. Você mescla isso, você equilibra. Deu para entender? Entendeu agora? Ficou melhor? Então, quando há uma integração com a sua personalidade, torna uma qualidade dominante. Então, ao aprender a integrar a personalidade com a alma, o raio da alma passa a ser a qualidade dominante, que é tudo isso que eu acabei de explicar. Então, eu tenho o primeiro raio, que é a vontade e o poder, que são os líderes. Ele é o aspecto do pai, que é do poder. O segundo raio, que é do amor e sabedoria, que ele é o aspecto do filho, do amor incondicional. E eu tenho o terceiro raio, que é a inteligência ativa, que é a mãe, que é o Cristo cósmico, que é a evolução, que é a trindade. O Espírito Santo, a pomba da paz. Então, quando nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro raio, nós fazemos o que? A trindade. Então, nós vamos ter as três qualidades que vai permear tudo que existe no universo. Por isso que eu sempre falo para vocês, nós sempre vamos ter na alma um desses três aspectos, para que a gente possa equilibrar os outros atributos que nós temos. Porque os atributos nada mais é que a qualidade desses três aspectos, que seria a nossa trindade, que seria o nosso triângulo, né? Então, aí a gente vai ter os raios de atributo, que seria o quarto raio de harmonia por meio do conflito, o quinto raio, que é o conhecimento concreto, a ciência, o sexto raio, que é o idealismo e a devoção, e o sétimo raio, que é da magia e da ordem cerimonial e da organização. Então, eles vão compor o quê? Os outros três raios. Esses raios de qualidade é que faz os nossos raios serem ativos. Aqui, ó, eu coloquei uma análise aqui, vamos lá.
Eu tenho aqui, ó, no raio da alma, eu tenho um segundo raio. Então eu sei que o meu cliente, ele trabalha com amor e com sabedoria. O que que é principal? O que compõe? Esse aqui é o meu segundo raio. Aí eu venho aqui, o que compõe a minha personalidade? Ela vai compor do quê? Ela vai compor do mental, ela vai compor do emocional e ela vai compor do físico, certo? Isso que compõe o meu quarto raio. Tem dentro do meu quarto raio, eu trabalho junto com ele o meu quinto, o sexto e o terceiro raio. Então, no mental, eu vou ter vamos dizer assim, a sede do conhecimento concreto. No meu emocional, eu vou trabalhar a devoção. E no meu físico, eu vou estar trabalhando o conhecimento e a criatividade, que forma a minha personalidade de devoção, tá? Então, aqui, o que eu percebo? Quantos raios eu tenho que são pares? Eu tenho 3. Eu tenho mais raios pares do que raios ímpares. Os raios pares, ele vai trabalhar o quê? O emocional, não é? Então, eu tenho um cliente emotivo. Então, eu já sei que o meu cliente, ele é bastante emocional. Ele usa mais a emoção para estar resolvendo seus problemas. Ele usa mais o coração. Ele é uma pessoa mais sensível. Então, eu sei que eu estou trabalhando com uma pessoa emotiva. Aí, eu tenho o quinto e o terceiro raio, que é o raio dos racionais, né? Então, eu sei que o meu cliente, ele não age racionalmente. Então, se ele, de repente, ele está com um problema com o namorado, com o marido, namorado, com o companheiro, ele não vai agir racionalmente, ele vai agir emocionalmente. Então, ele não me ama, então, ele me traiu, então eu vou deixar ele. Então, a pessoa vai o quê? Exatamente, agir de uma maneira emocional. O que precisaria para esse teu cliente? Um equilíbrio no lado racional. Até aí tudo bem? Deu para entender? E quais os raios que estão faltando aqui? Ele não manifesta o poder, né? E ele não manifesta a organização. Então, também, por ele ser emotivo, ele é a pessoa que vai, vamos dizer, Maria que vai com as outras. Isso aqui é bom. Ele vai. Você dá um pouquinho mais de atenção, ele está lá do seu lado. Então, ele não tem o primeiro raio que é do poder, que é a independência. Então, a gente vai perceber que esse teu cliente é uma pessoa que dependente. Além disso, ele não é uma pessoa organizada. Então, ele não trabalha o sétimo raio. É aí que a gente entra para estar trabalhando o primeiro raio, o sétimo raio e ver o que dentro do que vocês estão vendo com o cliente, o que ele não desenvolve. Ele tem no mental o quinto raio, mas ele concretiza? Então, como que eu sei o que ele não concretiza? Lembra? A gente solta as coisas da mão? Quando a gente solta as coisas da mão, a gente não está tendo foco. A gente não está tendo como que eu posso falar? A gente não está olhando em direção àquilo que nós queremos. Então, cai da nossa mão, porque a gente não está tendo uma atenção que deveria ter. Então, isso vocês vão perceber quando vocês estiverem fazendo o quê? Conversando com o cliente de vocês. Aí, se eu tenho o emocional dele, eu já vi que é sexto raio. O sexto raio não é da devoção? Então, eu trabalho o segundo raio de amor, eu trabalho a harmonia e eu trabalho a devoção. De repente, o meu cliente é aquela pessoa extremamente espiritual, que ele vive mais o outro lado e esqueceu de estar aqui na Terra. Então, é onde a gente também tem que equilibrar. Onde a gente tem que mostrar para ele que ele tem que ter o equilíbrio. Nem tudo é da terra, nem tudo é o céu.
né? Aí eu vejo que ele tem o terceiro raio também. O terceiro raio é do conhecimento. Aí a gente vai olhar o quê? O meu cliente, ele faz trocentos cursos, um monte de curso, mas não acaba nenhum. Ou então ele faz muitos cursos e todas as vezes que você pergunta, ele fala assim, olha, esse eu parei porque não deu, esse não estou continuando porque eu não estou gostando. Então ele sempre tem uma desculpa. Então é aí que vocês têm que trabalhar o mental, o emocional e o físico. Quando vocês conseguem fazer essa junção, para que ele possa estar desenvolvendo mais o raio dele, para que ele possa prosperar. Entenderam? Aqui, eu tenho. Só a Mariana entendeu? Ninguém mais só entendeu? Confusa, Juliana. Vamos ao outro, então. Calma que eu também vou fazer na mesa, tá? E você ainda vai ficar um bom tempo comigo. Até lá você já vai entender. Então, vamos lá. Aqui. Eu vou ter a alma do meu cliente no terceiro. A personalidade dele na terceira. Aí, como compõe a minha personalidade dele? Me compõe com um quarto raio, com 7 e o quinto. O que eu percebo aqui? Oi, Nina, seja bem-vinda. Imagina, seja bem-vinda. Qualquer coisa a gente retoma de novo. Então, vou começar de novo aqui, tá? Eu tô fazendo uma análise, tá, Nina? Qualquer coisa você fala. Então, aqui, ó. Eu tenho, na alma aqui dele eu tenho o terceiro, na personalidade eu tenho o terceiro. O que compõe a minha personalidade? Para dar essa personalidade, certo? O meu mental eu tenho o quarto. No físico eu tenho o sétimo. No emocional eu tenho o quinto. O que eu percebo? Eu já percebo quantos raios ímpares eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4. Então eu sei que eu trabalho com alguém racional, alguém materialista, alguém que é totalmente mental. Então o meu cliente, ele é mental. O único raio par que ele tem é no mental número 4 ali. Só que se eu for olhar o todo dele, ele é totalmente irracional. Então, eu sei que o meu cliente aqui, ele não acredita em nada. Ele não deve ter religião, ele não acredita em nada. Tudo que ele quer tem que ser material. Então, se a gente for ver em questão de profissão, são os filósofos, os contadores, todas as pessoas que são completamente materialistas. Então, é aqui que a gente vai ter que trabalhar o cliente, no lado emocional dele. É aquela pessoa que às vezes é agressiva demais, né? Não tem emoção, não tem romance, não tem carinho nenhum. Porque ele trabalha somente o quê? O racional. E aí, a gente vai perceber o quê? A outra coisa. Eu tenho uma potencialização do raio. Então, se eu tenho isso aqui, eu não tenho equilíbrio. Como eu não tenho equilíbrio, por isso que essa pessoa vai ser o quê? Agressiva. Porque não há equilíbrio nenhum com ele em alma e personalidade dele. Ele predomina o raio do conhecimento. Além do fato que é o tipo da pessoa que nunca acaba nada. Ele tem o raio do conhecimento, ele potencializa esse raio, né, do conhecimento, tem a criatividade, é aquela pessoa criativa, mas ele nunca acaba nada. Tudo que ele faz, ele deixa pela metade. Porque o raio dele, juntamente com a alma, já está mais do que potencializado. Aí eu venho com o físico dele no organizado, então ele pode ser uma pessoa extremamente perfeccionista. Tenho no emocional o 5, que é a concretização, mas ele não concretiza porque eu tenho o raio 3. E tem o mental dele no amor, que o amor e sabedoria, que aí esse é o mais fraco de todo. Ele até ajuda, mas ele vai pedir algo em troca. Deu para entender, gente?
Como funciona? Perguntas? E tudo isso vocês conseguem fazer, evidentemente, vocês vão estar lendo, vocês vão ter que estar observando o que compõe esses raios, para que vocês possam fazer toda essa junção. Então, na verdade, quando eu falo sempre que o principal é a alma e a personalidade, porque dentro da personalidade eu já componho aqui o meu estado mental, físico e astral. Nossa, aí você tem uma pessoa extremamente doente. Potencializa do mesmo jeito. Se for ao contrário, você diz, espera aí, deixa eu entender. Também, Bianca, você pode estar harmonizando com os raios faltantes. Sempre você vai harmonizar com os raios faltantes para que ele possa predominar e vai melhorar aqueles que estão predominantes. E lembrando, Bianca, sempre nós vamos fazer a nossa parte e o outro tem que fazer a dele. Porque se não houver uma ação, como o raio é ação e não houver a ação do outro, o que você fizer não vai. Por exemplo, aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo riscar. Se aqui, ó, se eu tivesse... Vamos ver o raio 6 aqui. Ah, não tem número nesse negócio, né? Tem? Peraí. Deixa eu ver se tem número aqui. Ih, começa do 8. Nossa. Não tem número aqui, não dá para colocar. Começa do 8. Então, aqui não tem 8. Então, se eu tivesse, como você está falando, né? A personalidade dele, vamos dizer que fosse 6, e o físico fosse 3, você também teria, você está potencializando o raio. Se o raio se repete, significa, Mariana, que a pessoa trabalha o raio 2 vezes a mais. De repente, você pega uma pessoa que repete 3 raios, né? Nossa, aí também. Porque o que você faz? Você faz a ação do raio ser maior. Porque se o raio é manifestação e você manifesta ele 3, 4 vezes, significa que aquilo que você trabalha na tua vida, ele está sendo mais do que rígido, né? Então, quando a gente fala assim, a pessoa é muito rígida, por quê? Porque dentro da predominância dos raios dela, ela deve trabalhar raios semelhantes. Então, o raio ele não pode ser semelhante. O ideal é que a gente tenha em equilíbrio os raios de aspectos e de atributo. Então, tenhamos um de cada um. Sim, Bianca, você teria que estar trabalhando sempre os dois. Mas, de repente, quando você pega um cliente e falta nele apenas um ou outro, você pode trabalhar assim, porque aí você não está... Aí você não está potencializando, né? Agora, por exemplo, se ele tem já o raio 1 e você vai trabalhar, aí não. Você vai trabalhar aquele que não está ali, né? Até aí tudo bem? Agora eu vou falar para vocês, a gente vê o corpo físico dos raios, tá? Então, quando eu coloco aqui o Nietzsche, Napoleão e Churchill, percebam que todo o rosto dele é o quê? Anguloso, redondo. Ele tem uma expressão tensa, né? Eles são tensos. Não é redondo, né? Ele é meio anguloso. Que você olha assim, dá um sentido de um ângulo, um quadrado, né? Então, deixa eu ver se eu tenho um negocinho para desenhar aqui, ó. Ó, como se fosse, se você olhar aqui, nossa, tampar a imagem do homem. É como se fosse um quadrado, né? Um retângulo, um ângulo. Então, todas as pessoas que têm mais ou menos esse tipo de rosto, ela vai ter o primeiro raio.
Então, quando você olha para uma pessoa e você identifica esse rosto, você já sabe que você tem uma pessoa que é líder, uma pessoa que tem poder, uma pessoa independente. Então, pelo rosto, você já consegue saber qual é o raio predominante. No segundo raio, a gente vai encontrar quem? Buda, Platão, Jung. Então já é um rosto que oval, as linhas, elas já são o quê? Mais redonda. Quando você olha para eles, dá uma certa tranquilidade, né? É simpático. Você olha assim, o rosto é uma simpatia, né? Menos Platão, que a única desenho que eu achei dele era meio assim. Mas Jung, você olha para ele, é aquela sensação de pessoa simpática, agradável. Buda da mesma forma, né? Que passa o quê? Justamente o amor fraterno, o amor incondicional. No terceiro raio, eu vou ter quem? Henry Ford, Isaac Newton, Confúcio. Então, eles são de constituições magras, né? Com delicados. O rosto dele parece o quê? Uma forma triangular, parece um coração, né? Dá uma sensação do quê? De fraqueza. Então, quando você olha para algumas pessoas e vê aquela sensação de fraqueza que parece que vai quebrar, então são pessoas de terceiro raio. No quarto raio, a gente vai encontrar Leonardo da Vinci, Shakespeare. Nós vamos encontrar... Quem mais? Olha, eu esqueci quem é esse cara aqui, hein? Agora não dá pra ver, não. Quem era, meu? Agora esqueci, gente. Ai, Beethoven, Mariana, você deve gostar de música, né? E eu esqueci de Beethoven. Então, Beethoven, todos esses caras, eles são o quê? Quarto. Você toca piano? Ainda bem que você toca piano, hein, Mariana? Então, eles são o quê? O quarto raio, porque eles dão o quê? Justamente a harmonia, né? Eles trabalham a harmonia com um certo conflito, mas eles trabalham muito com o amor também, né? O quinto raio, a gente vai ver o René Descartes, o Thomas Edison, Sherlock Holmes, que é o quê? O raio da ciência, da investigação, da curiosidade, né? Da modificação, de modificar alguma coisa. Aí o que a gente encontra no quinto raio? São pessoas que têm um ar o quê? Duro, anguloso. Ele é frio, né? Tem um jeito de sorrir meio que aquele sorriso meio amarelo. São pessoas isoladas, né? Sherlock Holmes parece até um psicopata, né? O sexto raio, que é a da devoção, a gente vai ter São Lucas, Jesus, São Francisco, Maria Teresa de Calcutá. Então nós vamos ter todas essas pessoas que são devotas, mas um devotamento assim que ultrapassa e que transcende aquilo que nós conhecemos, né? O sétimo raio, eu coloquei algumas aqui, mas tem muito mais. Eu coloquei Aristóteles, Marie Curie. Marie Curie foi uma cientista que descobriu a radioatividade. A Anne Besant foi uma mulher que lutou para o conhecimento, para a escola, em 1900, na época das indústrias. Mas a gente vai ter mais 7 raios, né? Que chega a esse construtor, essa organização, esse ritual, né? Então, qual é a chave do equilíbrio de cada raio? Eu coloquei uma observaçãozinha, tá? Oi, Lucila, tudo bem? Então, o primeiro raio, ele equilibra com o quê? Com o segundo raio, que é o que a Bianca estava perguntando. Então, como que... ele não tem. Tudo, meu amor, é ruim, hein, Lu? O quarto raio equilibra todos os raios por quê? Pelo intermédio da arte.
O aspecto do raio 4 são resolvidos com pontos positivos do primeiro e do sétimo, que seria o poder e a organização. E o quarto raio, como ele é harmônico, a gente pode estar trabalhando o quê? Ele além dele ser harmônico, ele é como se fosse o plexo solar, né? Ele tanto equilibra os 3 de aspecto, quanto ele equilibra os 3 de atributos. O equilíbrio do terceiro e do sétimo raio, ele é equilibrado com o sexto raio. O desequilíbrio do sexto não pode ser ajustado com o aspecto do 1. A união do 1 com o 6 ressalta o aspecto negativo dos 2 raios. Então, quando vocês tiverem, a única coisa que não vai poder fazer é quando vocês tiverem lá o raio 1 ou o raio 6, vocês não podem equilibrar com o raio 1. Porque vai estar o quê? Vocês vão estar tendo a imposição da violência e do fanatismo, né? Porque o 6 é o devoto, então se eu tenho dois raios, o da alma e o da personalidade no 6, eu tenho uma pessoa fanática. Se eu tiver, como a Mariana falou, em vez da personalidade, mas a composição da personalidade, o raio 6, ou lá no astral, ou lá no mental ou no emocional, eu também vou ter uma pessoa que vai ressaltar o quê? O fanatismo. Aí eu não vou poder equilibrar com o raio 1, que é do poder. Porque aí o que eu vou estar fazendo? Fazendo com que ela se torne fanática, violenta. Onde a gente vê o quê? As grandes religiões por aí, né? Onde a pessoa pode ter exatamente isso e ela coloca justamente o raio 6 e o 1 para o fanatismo das outras pessoas. Aí a gente tem as grandes religiões, né? Então, o quarto raio, que seria bem-vindo, ele acaba equilibrando todos os raios, porque ele está na metade, né? E depois a gente pode incluir o quinto raio, se acrescentar alguma característica do primeiro ao sétimo. Já deu nó, Juliana? Então, o negativo para o primeiro raio, o positivo seria o primeiro e o segundo. O negativo para o segundo seria o 1 e o 5. O negativo para o terceiro, eu equilibraria com 7, com 6 e com 5. O negativo para o quarto, eu equilibro com 1, o 5, o 6 e o 7. O do negativo para o quinto, eu equilibro com 2 e o 6. O negativo para o sexto, eu equilibro com 2 e o 5. E para o sétimo, com 2 e com 3. Aí a gente vai ver as virtudes e os vícios, tá? Então, o primeiro raio como virtude, eu tenho a força, a coragem e a vontade. Como vício, eu vou ter o orgulho, a ambição e a teimosia. E como virtude, eu tenho a ternura, a humildade, a simpatia e a tolerância. No homem, ele vai sobressair como a manipulação e a superação de obstáculos. E como ele está na inferioridade, nós vamos ter a diplomacia moderna e a nossa política. Então, a nossa política, ela vem de encontro com o quê? Com o primeiro raio. No segundo raio, eu vou ter como virtude a calma, a força, a paciência e a intuição. Como vício, eu vou ter a absorção excessiva no estudo, a frieza, a indiferença em relação ao outro. Como virtude, eu vou adquirir o quê? O amor, a compaixão e o altruísmo. É o que eu vou precisar trabalhar com uma pessoa de segundo raio. No nosso dia a dia, ela compõe a religião, que seria a nossa parte inferior, né? No terceiro raio, como virtude, eu tenho o propósito, a concentração, o estudo e a filosofia. Como vício, eu tenho o orgulho intelectual, isolamento, egoísmo e a crítica exagerada. Qual a virtude que eu devo adquirir? A simpatia, a tolerância, a devoção e o senso comum.
No homem, eu vou encontrar a atividade mental intensa, o planejamento, o pensamento abstrato, e eu vou estar trabalhando o emprego e a distribuição do dinheiro. No quarto raio, eu vou trabalhar como virtude a afeição forte, a generosidade, a devoção e a percepção. Como vício, a preocupação e a falta de coragem. A paixão forte e a extravagância. E como virtude a adquirir a serenidade, a confiança, o altruísmo, o equilíbrio mental e moral. No homem, ele vai estar como poder criativo, batalha mental, discórdia, compreensão e ajuda ao próximo. E na nossa vida são as construções arquitetônicas e o planejamento da cidade moderna. No quinto raio, eu vou estar trabalhando as virtudes na justiça, na perseverança e na independência. Como vício, eu vou estar com espírito crítico, arrogância e preconceito. E como virtude adquirir a devoção, a simpatia, o amor e a amplitude mental. No homem seria a capacidade de análise, a visão materialista e racional, e nós trabalharíamos no sistema educativo e na ciência mental. No sexto raio, eu trabalho a virtude da devoção, da simplicidade, do amor e da lealdade. Como vício, o amor egoísta, o ciumento, o preconceito e a raiva. Na virtude que deveria adquirir o autossacrifício, a veracidade, a serenidade e o equilíbrio. Aí a gente vai trabalhar, no sexto raio, as igrejas e as religiões organizadas, que hoje nós temos muitas, né? No sétimo raio, eu vou trabalhar as virtudes, a força, a coragem, o cuidado extremo, com detalhe e cortesia. Como vício, eu vou ter o formalismo, o fanatismo, a indulgência. E qual a virtude adquirir? A amplitude mental, a tolerância, a humildade, a suavidade e o amor. E no nosso dia a dia, a gente vai estar trabalhando as magias, né? Toda forma de magia. Então, nós vamos ter as religiões como o Espiritismo, a Umbanda, ou a Fraternidade. Então, são aonde nós estamos trabalhando toda a organização e os rituais. Até aqui, tudo bem? Lembrando que a partir do oitavo raio, nós vamos estar trabalhando o nosso inconsciente. E como inconsciente, nós não temos a ação. Nós vamos estar trabalhando as virtudes que pode ser adquirida quando nós trabalhamos as nossas ações. Imediatamente os outros raios serão trabalhados do oitavo ao 12 e os sub-raios que seriam os 49. E lembrando também para quem chegou depois que os raios, nós não ficamos somente no temperamento, nós temos nas nossas religiões, né, nos nossos arcanjos, nos nossos mestres, né, todos eles estão colocados nos raios, né? Então, se eu tenho lá um exemplo, o primeiro raio, que é a vontade e o poder, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o Elmora e vou trabalhar a desobsessão. No raio 2, eu vou trabalhar o amor e a sabedoria, eu vou trabalhar o mestre Lanto e vou trabalhar Iemanjá também, né? E vou trabalhar a Mãe Maria também, que é o amor, que é o rosa, que é o amor incondicional. Então, nós vamos estar trabalhando tudo o que nos fala no próprio universo, né? Porque o raio é tudo aquilo que compõe tudo o que está à nossa volta. É ele que vai influenciar tudo que nós somos, tudo que nós adquirimos, tudo aquilo que nós estamos buscando. É o raio que acaba fazendo com que a gente encontre tudo isso, né? Então, vamos dizer assim, que vocês queiram
tem um planejamento na vida de vocês. Então, vocês adquirem conhecimento, vocês querem concretizar tudo isso. Então, como que vocês podem fazer isso? Então, vocês vão ter que estar com aquele raio de concretização, que é o quinto raio, e o raio de conhecimento. Então, vocês vão estar adquirindo esse conhecimento e trabalhando essa concretização. Se de repente eles não estão em ação junto com vocês, vocês adquirem conhecimento, vocês nunca têm tempo para acabar aquilo que vocês estão adquirindo, porque o quinto raio, ele não está em ação. Ele está composto no temperamento de vocês, mas ele não está sendo colocado na ação, no dia a dia, na maneira em que vocês estão se portando. Existem maneiras de estar equilibrando? Existe. Na mesa, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, na mesa a gente pode estar equilibrando. A gente pode estar equilibrando fora da mesa, com mantras, mentalizações, pedras. Então, com aquilo que nós intuirmos perante o cliente que nós estamos trabalhando, tá bom? Eu vou abrir a mesa agora para a gente estar fazendo exatamente na mesa. E vocês verem como que faz na mesa, tá? Até aqui tudo bem? Todo mundo, Denise, todo mundo, Lu, deu para entender? Então, de repente, vocês estão achando que, olha, fazer o raio como você está falando é dificultoso demais. Por quê? Porque a gente vai ter que estar internalizando em nós esses raios. Nós vamos ter que estar vendo em nós o que nós não estamos trabalhando para que isso esteja próspero, né? Tá quase junto. Vocês estão achando difícil? Enquanto vocês não conseguem fazer isso, vocês podem medir o raio e vocês podem estar enviando a cor do raio para equilíbrio, até que vocês adquiram segurança bastante para estar interpretando. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a mesa hoje, para vocês não... fazer ela completa, tá? Tá dando para todo mundo ver? Então, voltando lá. Então, é o que eu vou fazer agora, Juliana. Eu expliquei agora, então a gente vai encontrar aqui quais são os raios das pessoas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, né? Eu vou colocar a minha foto aqui. Vou colocar a minha pedra. Venho aqui, vou fazer a conexão com a mesa, perguntar se eu posso trabalhar na mesa. Feita a conexão. Agora eu vou estar pegando um papelzinho. Onde estão meus papeizinhos? Pegando um caderninho para anotar. Baixou o volume, Juju? Mas eu tô quietinha agora. Eu tô pegando as coisas aqui. Vai, Mariana, dá um nome completo, a data de nascimento. Vou pegar o papel, o lápis, agora eu vou colocar o nome da Mariana. Tá sem som, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Mariana. Ok.
Vou colocar o nome da Mariana aqui. Vou aqui colocar. Dando para ver? Melhorou? Vou aqui perguntar para o relógio se eu posso estar fazendo o trabalho para Mariana. Diz que pode. Eu venho aqui, vou me conectar com a Mariana. Conectada com a Mariana, eu venho aqui, vou fazer a limpeza energética dela. Eu venho aqui limpando, 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 expandindo, expandindo, expandindo. Vou expandir. Vou medir os centros energéticos da Mariana. Verificando se o centro energético dela está em equilíbrio. Então, eu estou com o centro de base dela em desequilíbrio. Eu estou com o umbilical em desequilíbrio. Estou plexo solar em desequilíbrio. Estou com a garganta em desequilíbrio. Eu vou deixar as pedrinhas aqui, tá? Enquanto eu faço o restante do trabalho. Como a gente está interessado em saber sobre os raios, então eu vou medir aqui os raios. Então eu vou vir aqui, ó, é nessa florzinha, tá, Juliana? E o pessoal todo, Bianca, Denise, que eu meço qual é os raios da Mariana. Vamos ver. Então, qual é o raio da alma da Mariana? Dizendo que é o 2. Depois a Mariana confirma aí que ela também andou fazendo. A personalidade vai compor do mental, emocional, físico, que vai dar o quê? A minha personalidade, certo? Então eu venho e pergunto agora: qual é o mental da Juliana? Ou da Juliana não, da Mariana. Qual é o raio mental da Mariana? É o 4. Qual é o raio emocional da Mariana? É o 6. Qual o raio físico da Mariana? É o 7. Qual é o raio de personalidade da Mariana? Tá dando que é o 3. Então, aqui que eu percebo aqui.
eu tenho mais raios pares do que ímpares. Então, a Mariana é uma pessoa emocional. Ela trabalha muito mais com a emoção do que da razão. Então, quando ela tem que resolver alguma coisa, ela não vai usar a razão, ela vai usar o coração dela. É isso, Mariana? Mariana pode ir respondendo. Mariana, você mediu também? Está mais ou menos perto do que você mediu ou deu tudo diferente? Ela trabalha aqui, ela trabalha com amor e sabedoria, que é o segundo raio, né? Ela vai trabalhar com amor e sabedoria. E ela vai trabalhar também a área do conhecimento, da criatividade. Então, ela é uma pessoa criativa. Deu 2 na personalidade, 3. E alma 4. O da personalidade deu certo. Não, da personalidade deu ao contrário. Da alma deu 2 e da personalidade deu 3. A gente pode medir de novo depois. Então, o que eu percebo aqui? Que vamos dizer assim, vamos ver então, Mariana, o que bate mais, o que você fez como leitura ou o que eu vou fazer agora, tá? Aí a gente tira uma base para a gente estar dando uma olhadinha onde está mais correto. Então, a Mariana, ela trabalha com amor condicional, né? Ela gosta de ajudar as pessoas, ela tem um amor que é a de ajuda, de compreensão, de estar auxiliando o outro. Aí ela trabalha com a personalidade do conhecimento, então ela busca conhecimento, ela tem criatividade, é uma pessoa criativa. No mental, ela trabalha com a harmonia, mas ela trabalha com conflito. Então, todas as vezes que ela vai fazer alguma coisa, primeiro ela reclama e depois ela concorda. Então, ela tem uma partinha que ela precisa de um conflito interno para ela conseguir o que ela quer. Aí, no mental, ela trabalha com a devoção, que ela tem rituais, ela é devota, ela gosta assim, de ter rituais com ela, né? Por exemplo, eu tenho que fazer mantra 3 vezes ao dia. Ela vai e ela faz esses 3 mantras, ela segue um ritual. Aí ela trabalha no físico, ela trabalha o 7º, que é a organização. Então, ela por exemplo, eu não sei, vou falar agora, você também coloca aí, tá? Ninguém precisa chegar para ela e pedir para ela arrumar o quarto dela. Ela já arruma por si só. Então, ela tem uma certa organização com ela mesma e com as coisas que ela tem. Então, ela consegue fazer isso. Então, o que o pode não está ainda fluindo muito bem seria a concretização de tudo isso. Então, a gente percebe que ela não tem o 5º raio e ela também não tem o 1º raio. Então, ser desorganizada, então esse raio tinha que trabalhar, né? No físico, aparentemente, você é organizada. Então, Mariana, no físico para você deu qual? E no físico, para você, qual raio tinha dado? O 7. Então, esse é o raio que você precisa o quê? Trabalhar. Porque no teu físico, ele tem a manifestação. Então, você aparenta ser uma pessoa organizada onde você não é. Em alguma parte da tua vida você é organizada. Por exemplo, no trabalho, você é organizada? As coisas que você tem do trabalho, todo mundo acha sem que você precise falar? Então, assim, em alguma parte da tua vida, você aparenta ser organizada. Pode ser que no teu profissional você seja uma pessoa extremamente organizada e no teu pessoal você seja totalmente desorganizada.
Então, porque ele reflete, ele tem a ação em algum momento da tua vida. Seria isso? Não. Continua também no trabalho e em casa desorganizada. Só nos cursos, que é onde você procura o conhecimento. Que também você procura o conhecimento e para concretizar você tem vamos assim, demora um pouquinho mais, né? Então, aí teria que, porque você manifesta ele, só que você deve trabalhar sem demora, né? Então, aí já seria que é uma indicação sua de que você não trabalha o sétimo raio. É onde a gente teria que estar trabalhando. Aí o sétimo raio que você tem ele, mas não manifesta, que aí é o que você já viu isso. Aí a gente trabalharia a concretização do raio, que é o quinto, e o primeiro raio do poder. Você é a pessoa que, se alguém mandar você fazer alguma coisa, você faz sem questionar, Mariana? Opinião para ninguém, você simplesmente faz. Ou quando você vai fazer alguma coisa, você pede 3, 4, 5 opiniões antes de decidir. Ah, tá. Você discorda, mas acaba fazendo, né? Quer dizer, você ainda não tem aquela independência de você simplesmente não jogar fora e falar, ah, eu faço e fim de papo. Que seria exatamente o primeiro raio. Então, aí vocês teriam que estar fazendo toda a análise. Aí você vem aqui e vai medir qual é a mandala ou qual é a mandala que está dizendo do caminho da Mariana, qual o caminho que ela está percorrendo nesse exato momento. Esse caminho identifica o que ela está buscando agora, tá? Ele pode mudar daqui a um mês. No arquétipo da mandala que ela busca, seria o quinto, o quinto arquétipo. O quinto, ela se sente o alvo. Então, tudo que ela faz, ela acha assim, ah, eu não fiz porque o outro não gosta de mim. Ah, porque eu não sou eficiente. Porque ele cisma comigo. Então, ela sente que ela é o alvo de todas as ações dela. Então, é aí onde a gente também teria que estar melhorando a autoestima dela. Se ela se sente o alvo, isso significa o quê? Que ela não está trabalhando a autoestima dela. E aí teria que ler aqui mais algumas coisinhas, né? É isso também, Mariana? Isso aqui, gente, é a avaliação do teu cliente antes de vocês estarem fazendo o quê? Todo outro equilíbrio, tá? Então, aí eu venho aqui e vou perguntar se eu posso fazer uma augmentada. Diz que não. Posso perguntar qual a cor que a Mariana está vibrando nesse exato momento. Por incrível que pareça, é a laranja, que é a busca do conhecimento e também é a busca do reconhecimento. Tá? Aí eu venho aqui, posso perguntar se eu posso enviar um reiki. E vou perguntar qual é o gráfico que eu posso estar colocando para a Mariana para equilibrar ela. É o de prosperidade. Eu vou vir aqui e vou pegar uma pedrinha verde, vou colocar aqui e vou verificar. Posso perguntar aqui ou posso perguntar aqui, tá? Eu vou verificar quanto tempo eu vou deixar. Posso até perguntar aqui. No relógio também. Olha, gente, eu posso perguntar aqui, eu posso perguntar aqui e posso perguntar aqui. Então, quanto tempo eu vou deixar no relógio?
Ele está dizendo 4 minutos. Para deixar no relógio, para estar enviando para a Mariana o gráfico de prosperidade, que é o gráfico da Lakshmi, tá? Agora, vocês acham que está muito difícil aqui, ó, eu não consegui entender. Vocês podem verificar e pode estar, sim, enviando a virtude do raio, né? Então, qual a virtude? Por exemplo, ela falou que o 7º raio não está fluindo. Eu posso vir aqui no centro e enviar para Mariana as virtudes do 7º raio, de organização, de harmonização, de tudo que harmonize a vida dela, que dê a ela a ação do raio, que é o 7º, exatamente do ritual e da organização. Aí eu vou estar enviando aqui o equilíbrio deste raio do 7º para equilibrar a vida dela, para que ela possa estar o quê? Tendo a ação do raio, tá? Que é o que ela falou que ela tem e que não foi enviado. Aí vocês também podem estar fazendo isso, tá? Para equilibrar o raio que não está sendo equilibrado. Agora, feito tudo isso, vai depender de quem? Da Mariana. Ela pode estar começando a organizar as coisas? Pode, mas ela pode pegar e falar assim, mas eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois, que é o 3º raio, concretização. Deu para entender, pessoal? É muito complicado. Quem mais conseguiu entender? É muito complicado. Entendeu, Mariana? Agora, dentro do que você também pesquisou, Mariana, você verifica se você está ou não fazendo a ação do raio. Sabe por que é complexo ainda, Nina? Porque vocês têm que ler e tá entendendo o que é, né? Então, a partir do momento que vocês leem, que vocês verificam, que vocês notam em vocês, é que vocês vão começar a perceber isso. É o que eu falei, os raios, eles se manifestam em todos nós, em todo momento. Até na hora que vocês escolhem o tipo de curso que vocês querem. Por exemplo, o curso que vocês escolheram é do raio 7, ou do 7 não, do 6. É o raio do quê? Da devoção. Então, na verdade, quais são os raios que vocês estão se manifestando? O 2º raio de amor e o 6º raio da devoção. O que falta para tudo isso para vocês? O de concretização. Ou então, o raio do conhecimento em que vocês colocam a prática, né? Então, vocês querem o conhecimento, querem a devoção, querem o amor, mas tem que ter o quê? A concretização e a prática desse conhecimento. Então, na verdade, a gente utiliza isso normalmente. Aí, os outros raios, do 12 até o sub-raio dos 49, eles vão estar trabalhando em nós sem que a gente nem perceba. É aonde nós vamos começar a olhar a vida e vendo a vida prosperar. Ou então, de repente, você olhar aquela pessoa, em vez de você criticar, você falar assim, nossa, essa pessoa tá precisando trabalhar um raio determinado. Então, vamos dizer, você pega lá o adolescente que nunca arruma nada. Então, aí você fala assim, nossa, não é porque ele é preguiçoso, é que exatamente na idade dele, ele não está trabalhando o raio o 7º raio, que é o da organização. Então, ele não está manifestando isso, por isso que o quarto é desarrumado. Eu costumo brincar que é quando a alma não está sabendo o que é, né? Então, tá tudo desarrumado porque a própria alma não está trabalhando isso. Então, ele não manifesta aquele raio da organização. Porque quando a gente manifesta o raio da organização, a gente não precisa que o outro chegue para a gente e mande fazer. Quando a gente manifesta o raio da harmonia, a gente chega em qualquer lugar e a gente acha harmônico. A gente não critica que a luz está queimada, que a cadeira está suja. Então, a gente simplesmente
aproveita o lugar como uma perfeita harmonia. É onde a gente começa a vivenciar exatamente os raios. Voltando aqui na Mariana, posso tirar. Mais algum raio, ou mais algum gráfico. Aí eu venho aqui também e pergunto, posso tirar? Aí aqui, quando eu tiro as pedrinhas, eu vou estar o quê? Limpando de novo e expandindo toda a aura do teu cliente ou da Mariana, tá? Aí eu venho aqui, verifico se os centros energéticos foram equilibrados. Então, o legal é que vocês façam o quê? Foram equilibrados. Que vocês trabalhem os raios com vocês mesmos. Para que vocês verifiquem aonde é que está, onde o raio de vocês está trabalhando. Agora aqui, eu vou estar entregando o trabalho, agradecendo a Mariana por ter permitido fazer todo esse trabalho, ter entrado na alma dela. Faço as minhas orações e aí eu entrego o trabalho, tá? Então, para analisar aí, da Mariana tá entregue. Para analisar, sempre vai ser aqui, tá? Deu para entender? Aonde mais vocês estão com a dúvida? Vamos dizer, Juliana, que eu meço aqui, olha. Vamos pegar outro aqui. Aí tem que fazer outro papelzinho. Olha, eu vou analisar só os seus raios, tá, Juliana? Eu pego você, Juliana. Deixa eu fazer as bolinhas aqui, ficar mais fácil. Então, eu vou pegar a Juliana. Vamos ver quais são os raios da Juliana. Eu venho aqui e pergunto, qual é o raio da alma da Juliana? Terceiro raio. Qual é o raio mental da Juliana? Mental é o sétimo. Qual o raio emocional dela? É o 5. Qual o raio físico da Juliana? É o 2. Qual é o raio de personalidade dela? É o 7. Então, ó, a Juliana. Não, aqui é o meu, Lucila. Quando você faz a mesa, ou você coloca o seu nome, ou você coloca a sua foto. Por isso que eu coloquei. Não influencia, não, de maneira nenhuma, não.
Pelo menos eu acho, né? Então, ó, o da alma da Juliana é o 3. Então, ela trabalha buscando conhecimento. Não é a Mariana, não, é o meu. Lembra que quando a gente começa a mesa, ou a gente coloca o nome da gente, ou a gente coloca a foto para proteção? Aí você coloca a pedrinha. O da Mariana eu já tirei. Eu nem coloquei o da Juliana, eu só pensei nela até. Então, aqui, ó. A Juliana, na alma dela, ela trabalha com conhecimento, tá? Na personalidade dela, ela trabalha com raio 7, que é organização e ritual. O mental dela, ela trabalha no raio 7 também. Você é muito organizadinha, Juliana? Muito metódica? Nada pode sair do lugar dentro da sua casa, dentro da sua mente. Tudo que você vai fazer, você anota, tem que ter horário. Então, a Juliana aqui, a gente já vê que ela potencializa. Então, ela é extremamente organizada, né? Ela tem rituais para tudo que ela faz. Porque ela tem o raio na mente e ela tem o raio na personalidade, que é o 7. Depois, o emocional dela é o 5º. Então, ela está sempre buscando algo, ela está experimentando algo, ela quer concretizar alguma coisa. Então, ela está sempre à busca de uma concretização. O físico dela aparenta ela ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que ajuda, é uma pessoa assim comprometida com o outro. Este é a maneira em que ela é vista pelas outras pessoas, tá? Mas o que acontece? Ela tem, como ela potencializa aqui a organização, a gente teria que estar trabalhando com a Juliana um pouco de desorganização. E aí, também ela trabalha muito com os raios ímpares. Então, ela não é emocional. Quando ela vai decidir algo, ela é muito racional. Ela coloca os pontos nos is e ela não coloca o sentimento, a emoção dela. Então, ela fala, isso tem que ser assim, é assim que vai ser. Tentando o quê? Colocar emoção, Juliana? Então, ela não coloca emoção. Mas, aparentemente, quem olha ela tem essa aparência de pessoa amorosa, pessoa emotiva. Só que, na verdade, ela não é. Ela é totalmente irracional. Então, aí é o que a gente vai ter que estar trabalhando na Juliana, é ao lado emocional dela. É o lado da desorganização. Deu para entender? Aí eu não vou fazer ela aqui na mesa, tá? Por isso que eu não fiz, viu, Lucila? Eu só analisei os raios, que é onde tá todo mundo com dúvida. Aí eu não vou fazer a mesa, eu só fiz os raios para ela perceber aonde a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Agora, como a gente pode ajudar a Juliana? Trabalhando os faltantes e também trabalhando... Agora estou em paz. E trabalhando o lado da Juliana de desorganização. Para ela deve ser assim terrível, mas é o lado que ela precisa trabalhar para quê? Para que ela não fique tensa demais, para que ela não tenha dor de cabeça demais. Então, para que ela relaxe um pouco o corpo dela e não fique tão tensa. Exatamente, Lucila. Rigidez com organização, com mecanismo de defesa. É aí que a gente vai pegar a Juliana. Aí ela vem para nós, né, Lucila? Né, Ju? Exatamente. Aí vira um toque básico. Que aí a gente descobre aonde? Nos raios. Que quando eles potencializam, a gente já sabe onde trabalhar. Trabalhamos na mesa? Trabalhamos na mesa. Mas existem pessoas que a gente vai tirar da mesa para poder trabalhar.
que é quando a gente trabalha aí com psicoterapia, terapia holística, massagens, né? Então vocês vão ter exatamente o cliente de vocês desses dois lados, né? Que é o conhecer o cliente de vocês, que é aqui nos raios e na mandala. Vocês vão estar equilibrando ele aqui, mas aí vão estar equilibrando ele também em tudo que vocês fazem. Porque você já vai conhecer quem é o seu cliente. Se ele é emotivo, se ele é racional, aonde ele tem que ser trabalhado, qual é o caminho dele. Por exemplo, a gente sabe que a Mariana se sente alvo, é onde ela tem que ser trabalhada. Então, daqui um tempo, a gente mede de novo para ver se ela mudou o caminho dela. Então, o que seria o quinto raio, né? Ô, Mariana, você lembra quem é, ou a Lucila, quem é na carta do tarô o número 5? Eu esqueci. É o imperador? As minhas cartas não estão aqui. Ah, é o Papa. Então, aí teria que... Nos arcanos maiores, é o Papa, Mariana viu. Então, é o Papa. Então, aí teria que estar dando uma olhadinha o que o Papa representa. Deixa eu ver se eu pego aqui as cartas para ver. Peraí. Deixa eu ver, Mariana. Esse eu não decoro muito, não. Peraí. Deixa eu pegar aqui para você. Então, aqui, ó. São as mudanças radicais, né? Então, é as mudanças que ela quer fazer na vida dela. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, aí teria que estar equilibrando e verificando exatamente o que está acontecendo na vida da Mariana para a gente poder estar... Hierofante. Ah, eu estar sozinho, né? Quer dizer, você tem que encontrar um caminho sozinha. Você não tem contrato, mudança. Então, tudo isso depende do tarô, né? Então, aí você vai ter contrato, você vai ter mudanças. São as mudanças que você está querendo fazer na sua vida. Então, o teu caminho significa que você quer fazer alguma coisa, uma mudança, mas você se sente alvo, é o outro que é culpado, então você não consegue fazer a mudança. Então, este caminho eu já sei que eu tenho que trabalhar com você. Aí eu vou lá nos raios e sei que alguns raios eu vou ter que trabalhar. Exatamente. As desordens, né, a rebelião, ela não estar contente com o que ela está fazendo. Então, aí o que acontece? A gente vai ter que passar, a gente vai fazer um primeiro momento na mesa e um segundo momento a gente vai fazer com o que nós temos. Quer ser aprovada pela família, exatamente, Lucila. Então, tem tudo isso. Por quê? Porque aí a gente vai verificar o quê? Que no raio dela, ela não trabalha o primeiro raio, que é o poder. Então, ela não tem a determinação de que ela vai fazer e não quer a opinião do outro. Em primeira instância, ela vai fazer o que? Ela vai precisar da opinião. Ai, não sei não, Mariana. Eu só tô falando aí que você deu a liberdade de falar. Se quiser que eu pare de falar, eu falo, hein? Eu não sei não, não tô sabendo não. Eu tô falando o que tá dando aqui, tá? Então, é aqui que a gente vai estar trabalhando. Vou pegar mais a Mariana, que eu fiz ela toda, não fiz a Juliana eu só fiz um pouquinho, né? Então, é aqui que a gente vai estar trabalhando a Mariana. Para ela poder estar o quê? Equilibrando. A Lucila aí, ó, Mariana. Então, é o que eu falei para ela, Lucila. Como ela faz psicoterapia, ela pode juntar tudo isso. Aí a gente trabalha com terapia holística, trabalha com reiki. Nós vamos poder estar juntando tudo isso para poder ajudar o nosso cliente.
evidentemente, sempre observando que nós damos os 50% e o cliente vai dar 50%. Por quê? As ações, porque o raio é ação, não é passividade. Então, assim, você simplesmente equilibra ele enquanto ele vai só o quê? Esperar a comidinha do passarinho na boca? Não, né? Então é aonde a gente tem que deixar claro que ele também tem algumas coisas para ser feita para que tudo isso dê certo. É legal, né, Lucila? Que a gente faz e vai confirmando. E aí você consegue fazer um trabalho terapêutico, Juliana, que você reclama tanto que as pessoas te veem de uma forma que você não gostaria. Aqui não tem como ela te ver de uma forma que você não gostaria, porque é terapêutico. Você tem um primeiro momento, mas você tem exatamente o segundo momento. E a outra pessoa, ela vai estar vendo e vai estar compartilhando com você o que você está fazendo. Deixa eu ver quem mais, Mariana. Pegar você aqui. Então, aí a gente vai ter que trabalhar com a Mariana. O quinto, que é a concretização, que ela pensou que ela já tivesse feito. O bom também é que a gente conhece algumas coisas da Mariana, né, Mariana? A gente vai falar, você fez as pazes com o seu chefe, Mariana? A Bianca também. A Bianca até mandou, né? Não sei, posso falar, Bianca? A Bianca até me mandou um e-mail no qual eu respondi. E eu recomendei para ela usar uma pedra. E ela havia comprado e não sabia o que fazer com a pedra. Então foi muito, muito, muito engraçado, porque foi uma sincronicidade muito grande, né? Ela passou, eu respondi e falei, olha, tenta equilibrar dessa forma, né? Fazendo mentalização positiva, ou então usa uma pedra. Aí ela voltou e-mail para mim dizendo assim, olha, Vanice, eu acabei de comprar e eu não sabia o que fazer com ela. Então, na verdade, ela estava precisando exatamente daquilo para ela poder estar entendendo o que ela o raio que ela estava perguntando para mim. Então, isso que é legal. Então, a gente trabalhar com raio, olhar na gente e tentar, assim, né? Verificar aonde a gente pode trabalhar. Aí, tá vendo, Mariana? Aí a gente começa, assim, olhar para o outro, mas a gente começa a entender o outro no que ele é. Que é a essência dele, né? É aquela, olha, entendo ele porque ele não está trabalhando isso, mas quando ele trabalhar, ele vai modificar. A maioria dos chefes, né, Denise? Eles são dessa forma, né? Então, a maioria que tem o raio 1, o primeiro raio, ele acaba sendo essa pessoa, às vezes, quando trabalhado na negativa, muito prepotente, né? As pessoas de primeiro raio, quando não trabalhado direito, que podem ser grandes líderes, elas podem ser pessoas também muito ruins, né? Eles podem ser pessoas que simplesmente estão no comando e tem que ser feito aquilo que eles querem. Segundo algumas coisas que eu leio, né? Moisés, que era o de primeiro raio, ele era uma pessoa totalmente, né, ruim, porque quando não fazia o que ele queria, que era porque ele sabia que vinha o Messias, ele mandava matar. E se vocês forem ver mais umas histórias mais a fundo de Moisés, ele foi enterrado de cabeça para baixo. Sim, aí vai dar na mesa, Lucila. Eu faço, Lu, você quer? Faço até a mesa para você, se você quiser. Vamos lá, vamos botar a Lucila, então. Vamos fazer a mesa para a Lucila. Lucila Turrini. 21/5 de 1900 e quanto, Lu?
Só os raios? Então tá bom. Vamos pegar só os raios. Vamos ver quais são os raios da Lua. Vamos lá. Ó, Lucila, o pêndulo até balança bastante, tá? É o primeiro raio da alma. Olha. Se não dá, hein? Mental, emocional e físico. Vamos ver o mental. Mental é o segundo. Emocional. É o sétimo. O físico. É o 5. Personalidade. É o 6. Bom, ó, a tua alma é no 1. Nossa, Lucila, eu sei que você tá mal, mas tudo bem, eu tenho que ficar quietinha. É vermelho, Lucila. Só de você falar meu amor aí, eu sei que você não tá muito bem, não. Mas tudo bem. Mas se você quiser o físico na cor preta, não. Não, Lu, é vermelho, mas pode ser preto também. Não tem importância, não. Então, ó, a Lucila, ela tem na alma o raio 1, que é a de líder, que é a de. É isso. É vermelho, que é exatamente o raio da guerra, né? O raio, o vermelho, ele significa guerra, né? Briga, paixão, tudo que excede é vermelho, né? Então, por isso que o raio 1 aqui é em vermelho. E aí a gente tem o símbolo do olho, né? Como se fosse o quê? O símbolo do sol, como se fosse um sol. Então, a Lucila é o primeiro raio. Não, você não tá não, viu? Ainda bem que você não está, porque você não potencializa o seu raio número 1. Você, apesar da gente achar que ela é emotiva, ela é bastante racional, a Lucila. Ela equilibra, assim, mais o racional do que o emocional. Ela tem os dois no emocional, mas ela tem 3 ímpares. Então ela dá aquele, ela é emotiva, mas ao mesmo tempo ela para e fala, não, isso não é por aí. Então ela tem vamos dizer assim, quase o equilíbrio, né? Aí ela vem com o poder, né? Com o lado dela de líder, que nós já conhecemos, né? Quem conhece a Lucila sabe disso. Aí ela vem com o 6, que é o raio de devoção. Ela é uma pessoa devota. E ela compartilha isso com a mente, que é o amor, né? Que é justamente o amor e a sabedoria. Ela compartilha. O emocional dela é equilibrado, mas o emocional dela é organizado, mas o físico não, tá? Então, na mente, no emocional, ela se organiza bem, mas no material, não. Ela no físico, ela aparenta uma pessoa que concretiza as coisas, então é uma pessoa da ciência, da criatividade, mas é uma pessoa do que ela concretiza tudo isso.
Então, ela usa muito o raio da ciência. Gostou, Lucila? Então, aí o que acontece? Aqui, o que nós temos que equilibrar na Lu? O que faltou? Faltou o raio de conhecimento. Então, ela mais concretiza do que ela faz o conhecimento. Então, olha, a alma ela vai continuar no líder. Então, aí o seu físico, aí nós teríamos que equilibrar ela no 3, que é o conhecimento, e no 4, que é o de harmonia. Então, o que falta para a Lucila na questão dos raios seria a harmonia e o conhecimento. Então, a gente tem que botar ela mais para estudar e nós temos que fazer ela ficar mais calminha, que é o lado de harmonia, que na verdade ela acaba pegando o lado do conflito e não harmonizando. Bateu aí, Lucila? Você acha que deu uma... Para quem conhece a Lucila, bateu, gente? Deu uma visão dela? Ninguém nem vai responder com medo, Lu. Não, é igual a Mariana. A Mariana falou que não. Porque o que acontece? Você sabe o que reflete em você, né? Então, de repente, você pode falar para mim que você tem bastante o lado do conhecimento e não tem o lado do lado científico da concretização. Ah, não. A Lucila não obedece, não. Ela falou que ela só obedece. Agora, obedecer, ela não obedece, não. Ela tem mais do que o raio de independência, né? O raio do líder é aquele que não obedece. Então, é o raio 1 do líder, é aquele independente, né? A pessoa independente, a pessoa que realmente não pergunta o que fazer, ela faz. O raio 6, que é o de devoção, né? É uma pessoa que tem rituais, ela é devota, quando ela fala que ela vai fazer, ela faz, né? Vamos dizer, né? Não posso dizer também, né, Lucila? Então, assim, o raio 6 que está na personalidade dela é aquela pessoa assim, que fala assim, eu vou fazer, ela faz. Então, ela é uma pessoa que é bastante assim. Na mente, ela tem o amor, que é o amor incondicional, que ela é aquela coisa de querer ajudar, né? Só que no emocional, ela trabalha com a organização, mas só no mental. Então, o mental dela é muito organizado, então ela tem uma direção, ela sabe o que quer, ela se coloca, ela tem direção em tudo que ela pensa, ela consegue direcionar de uma maneira organizada, né? E no físico, ela aparenta o quê? Aquela pessoa que concretiza, aquela pessoa que modifica, aquela pessoa que experimenta, é a pessoa da ciência, né? Nossa, gostou, Lucila? Seu ego ficou contente aí? Deu para vocês entenderem o que é analisar? Em nenhum momento aqui eu peguei tudo que está escrito. O que eu fiz foi analisar aquilo que eu realmente entendo pelos raios. Lucila, você não é tão velha assim, você é mais jovem do que eu, não pode falar assim, Lu. Então, o que a gente percebe? Que a gente tem que fazer a nossa maneira de estar vendo tudo isso, tá? É interessante estar lendo, verificando o que faz o raio, como que ele faz, mas na hora da gente estar juntando tudo isso, é nós que vamos dar a finalização disso tudo. O que eu faço com a Lucila? Como que eu posso estar equilibrando a Lucila? Só se estivesse aí no Rio de Janeiro. Né, Lu? Então eu posso estar equilibrando com ela o quê? Com uma massagem, com... vamos ver o quê? Pois é, olha lá, ó.
teria que estar equilibrando ela para que ela tivesse um pouquinho mais de harmonia, um pouquinho mais de conhecimento, para que ela pudesse estar colocando um pouquinho mais dos raios dela. Entendeu, pessoal? É, dona Lucila, precisa de vez em quando dar uma descansadinha, senão não aguenta mesmo. Sei bem o que é isso, viu, Lu? Entendeu, Juliana? Você que estava assim meio que sem conseguir internalizar ou integrar uma coisa com a outra. Bianca, entendeu? Ai, eu toco tambor junto com você. Ai, eu amo. Eu acho que o som do tambor é o som do coração. Ai, eu devo ter problemas. Eu amo o som do tambor. Bianca, Denise, ficou claro? Ai, Lucila, se eu tiver triste, eu ponho no YouTube só aquele som do tambor, para mim já fico contente. Eu falo que é o som do coração. Eu até tenho um pequenininho, viu, Lucila? Só que não sou eu que toco, não. Eu peço pro meu filho tocar. Ele sabe. Ai, eu falo pra ele, aqui no apartamento não dá, né, Lu? Mas, ai, eu adorava. Eu fazia ele ficar tocando um tamborzinho que eu tenho pequenininho. Ai, eu adoro. Pessoal, dentro do que eu expliquei, vocês entenderam, conseguiram entender, vocês vão precisar de mais uma aula de raios, ou aí dá para vocês estarem fazendo a análise direitinho. Dúvida, vocês estão fazendo, teve dúvida? Passa para mim. Ai, eu vou sair logo, Juliana. Eu conto os dias. Não é que o apartamento não é ruim. Acho que eu que não gosto de morar em coisas que não são terras. Entendeu, Nina? Ai, dona Lucila, você não precisa falar as coisas para mim. Você sabe disso. Você viu que o pêndulo como balançou aqui, né? Então, Juliana, é assim. Eu me sinto muito presa. Então eu gosto de casa. Mas cada um é cada um. Não é o lugar. O lugar é bom, o lugar é gostoso, as pessoas são boas. E não tem assim nada. Mas sou eu em particular, né? Nina, faz igual as meninas. Teve dúvida? Passa e-mail para mim. Olha, a Bianca faz isso, a Juliana faz isso, a Mariana faz. Sabe, teve dúvida? Passa e-mail. Ó, Vanice, deu isso, o que eu faço? Ai, pelo amor de Deus, eu nem atendo, Lucila. Não, não, eu nem atendo. Depois das 10 horas eu nem atendo, viu, Nina? Eu tinha amigos que falavam assim, deu 9 horas, não liga para casa da Vanice, nem vai na casa dela que ela não atende. Então, não faça isso não, que eu não atendo não. Não, meu horário é até às 10, depois eu tenho que dormir. Não, Lucila. Mas passa e-mail, gente. Eu respondo. Vocês sabem que eu respondo. Ainda dou palpite, né? Às vezes não é o que vocês queriam ouvir. Aí eu falo assim, não, ó, eu acho que vocês estão vendo por aí. Aí vocês nem quando vocês me mandam a resposta, eu falo, eu acho que eu peguei na ferida. Fala, Lu. Então, quando não manda, eu mandei resposta, não, mandei a resposta, não mandar de volta, falei assim, acho que não era para ter falado isso. Então, aí é uma maneira da gente também estar vendo onde a gente está errando, onde a gente pode estar acertando. Ah, Lu, eu não sei não, viu? Eu também tenho que perguntar. Eu acho que a coisa que mais me faz falta é exatamente esse raio do humor.
Eu vejo tanta gente mal-humorada. Aí, às vezes, eu levo tanta bronca, Lucila. Eu tenho sempre que fingir, às vezes, que eu sou tão séria. Não, o amarelo, esse daqui, algumas pessoas usam esse símbolo como alegria, né? Aqui, ó. Esse símbolo aqui, quem faz a mesa radiônica da professora Régia, ela usa como símbolo, como envio do símbolo da alegria. E esse terceiro raio é exatamente o raio do conhecimento, da criatividade, né? Então ele pode, então percebam que às vezes nós podemos usar, por exemplo, esse outro raio aqui, ó, ele é o símbolo da Antacarana, acho que é isso, Antacarana, do Reiki, né? Que não, esse não é o símbolo Então, esse raio aqui, Lu, a gente pode trabalhar ele na mesa da professora Régia e enviar para você o raio da alegria. Então, seria esse daqui. Esse é o símbolo do Reiki, do Antacarana. Antacaramaona, é uma coisa assim. Então, a gente usa esse símbolo para fazer meditação. Quer ver? Eu vou pegar ele para vocês. Não sei se vocês conhecem, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? A gente usa esses símbolos de meditação, que é exatamente o raio de sétimo raio, que é a organização. É esse aqui, ó. Então, por isso que eu falo para vocês, aqui a gente trabalha ele como temperamento, mas eles existem como virtudes, eles existem, é o símbolo budista, exatamente, Bianca, tá aqui, ó. Eu trabalho ele também fora da mesa, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar eles com temperamento. Mas, de repente, vocês... Não, não tem Hitler para você, não, dona Lucila. Não tem, não. Ah, não, o Hitler é ao contrário, isso. Ele é ao contrário. Vamos dizer assim, aí apareceu o Hitler, né? Então, assim, agora tá certo? Ele tem que estar horário, tá? Agora tá certo, gente? É porque depende como eu coloco ele, né? Porque vocês estão vendo como se fosse espelho, né? Então, aqui, aí, o que acontece? Esse símbolo aqui, os budistas trabalham, né, na meditação. Então, é porque vocês veem com espelho, né? Então, aí teria que ver o sentido horário. Aqui na estrela, o que seria? Não seria a estrela de 5 pontas? Então, aqui a gente trabalha nós mesmos, ó. Aqui não seria a cruz. Aqui não seria os triângulos, né? O X aqui não seria os triângulos. Então, os símbolos dos raios, eles aqui estão trabalhando na psicologia esotérica como temperamentos. Mas eles podem, sim, estar sendo trabalhado exatamente como envio. Então, eu posso vir aqui, pegar a Lucila aqui, pegar o terceiro raio, que é do conhecimento aqui, ó, e enviar para ela todas as energias do terceiro raio e imaginando para ela toda a alegria. Imaginando ela sorrindo, tá ruim aí, hein, Lucila? Imaginando ela sorrindo, todas as coisas bem, as coisas todas funcionando como ela gosta. Então, eu posso estar enviando o terceiro raio de alegria, do conhecimento, da compreensão para a Lucila, aqui. Em vez de eu estar trabalhando como temperamento, olha, eu estou enviando todos os raios para ela, para que todas as coisas estejam equilibrando aqui, ó. E vou imaginando flores, vou imaginando alguém sorrindo, vou imaginando a própria Lucila sorrindo. Eu não estou olhando vocês escreverem, tá? Então, eu vou fazendo isso aqui. Parou o envio, ó. Tá ruim aí, hein? Então, aqui, eu posso, de repente, estar trabalhando com o meu cliente e ter
ter a necessidade de fazer o que eu acabei de fazer. A mesa, ela facilita o nosso trabalho. Mas como nós trabalhamos com a energia, nós podemos modificar. Então, é aqui que a gente vai estar trabalhando aquilo que nós temos, de uma maneira em que a gente acha que seja exatamente ideal. Deu para entender? Agora eu voltei para vocês. Quem sabe melhora, né, dona Lucila? Depois você me diz, tá? Vocês entenderam? Vocês viram que eu estou trabalhando a mesa de uma maneira totalmente sétimo raio, né? Na prática, Juliana, é por isso que tem que ter a prática. Por isso que vocês têm que fazer a prática. Porque, na verdade, as mesas radiestésica, radiônica, o que ela faz é nos ajudar para que a gente ajude o outro. Então, essa mandala, por exemplo, que tem aqui, é um yantra. E este yantra é o símbolo do coração. Quando eu coloco só o pêndulo aqui, ela por si só, ela já tem energia. Ela já vai girar. Então, ela por si só, ela já faz todo o movimento que nós temos com a entrega, tanto cósmica como telúrica. E faz toda a nossa ligação. Aí todo o nosso trabalho tem a efetivação exatamente pela nossa intenção também. Então, qual é a nossa intenção frente ao cliente que nós estamos fazendo? Ah, eu quero modificar algumas coisas aqui. Vocês têm livre-arbítrio. Porque na hora que vocês estão fazendo o trabalho, é que vocês vão sentir o seu cliente. Porque vocês vão estar o quê? Em sincronicidade com ele. Então, aí vocês trabalham com reiki, vocês trabalham com cura prânica, vocês trabalham com vários tipos de energia. E é ali que vocês vão usar. É o que eu falei. Aqui, esses símbolos é usado de várias maneiras. Se vocês pegarem na radiônica, se vocês pegarem na mesas, todas as mesas usam um símbolo desse. Como é mais difícil a gente estar trabalhando eles, como eu estou dando para vocês, eu acho que eu sou uma das únicas que faço isso na mesa. Existem algumas palestras dos 7 raios, mas não da maneira em que eu estou colocando. Existe no YouTube vários vídeos, mas tudo que a gente fala de raio, a gente vai ou para a fraternidade branca, ou a gente vai para o ocultismo. Agora, do esoterismo, que é a Alice Bailen, que é o que a gente está trabalhando aqui na mesa, é bem mais difícil. A gente trabalha bastante na psicologia. Aí vocês lendo, vocês entendendo, vocês têm todo o cliente na mão de vocês aqui. E se precisarem que eu faça mais uma aula, gente, eu faço, tá? E na aula que vem eu dou uma revisada geral aqui. E depois a gente começa a primeira aula de novo, né? Que a semana que vem é a última aula. E aí, na outra semana, aí eu dou uma geral. Eu dou uma geral em todos os movimentos. Eu acho que a semana que vem, Nina, eu acho que eu vou abrir câmera desde o começo da aula. Porque o que eu vou fazer é uma revisão geral. Então, vocês peguem todas as dúvidas de vocês, tudo aquilo que vocês não entenderam, para a gente estar jogando na mesa, para vocês verem onde não está entendendo. Então, eu nem vou fazer PowerPoint, eu não vou colocar nada. Eu vou abrir para a gente estar só fazendo a mesa. De novo, Nina. Por que será que falha? Para todo mundo falha? Melhorou? Agora melhorou? Não, ó, para Juliana não, para você sim. Você sabe que o som aqui, só se eu mudar de como fala? De headphone. Pra Nina ficar baixo. Você já tentou, Nina, aumentar no seu computador?
tá no seu computador, lá no negocinho onde aumenta. Nossa, porque aqui ele tá todinho. E eu falo alto, hein? Eu falo bem alto, hein? Nossa, mas e pro restante? A voz sai normal ou ela também tá baixa? Boa semana, Bianca. Bom fim de semana. Qualquer coisa, só passar e-mail. Ah, mas isso é da plataforma, porque às vezes, quando eu estou ouvindo a aula da professora Lucila, de quinta-feira, 7h30, na sala 1, aproveitando, já falando tudo, ela também, às vezes ela fala, a voz some. Eu nem reclamo, porque às vezes eu coloco que a voz está sumindo e às vezes sou só eu. Agora aumentou bastante, né? Então. Mas quando eu estou na aula da professora Lucila de psicanálise, também acontece comigo. Muitas vezes, nossa. Pode ser da plataforma, viu, Nina? Mas aí você escreve as suas dúvidas e se assiste depois, né? Como a gente faz? Mais alguma dúvida? Já são 9h38. Então, a semana que vem eu abro só a mesa para estar explicando e fechando o módulo, né? E o pessoal, se quiser assistir as aulas depois, fica à vontade. A Juliana vai ser a minha aluna que é presencial ou se é aluna daqui, porque eu tenho uma aluna presencial que é a Denise presencial. Ó, Lucila, a Denise é a aluna presencial. Então, a Denise também vai ficar um pouquinho, vai assistir um pouco das minhas aulas. E aí, a Denise também está acabando as aulas presencial dela, né, Dê? Ela fala que é diferente, viu, Lucila? De me ouvir e de escutar as minhas aulas. Mas fica à vontade, Denise. Se você quiser assistir as presenciais também, você pode assistir, se você gostou. Olha lá, ela fala que é diferente, Lu. Nada como conhecer, né? Então, aí fica aí a critério de vocês, tá? E é isso aí. Vem na da radiestesia também, Denise, para você ver. Hoje você veio nessa de terça da radiestesia. E se você quiser assistir o curso da Lucila, que é de psicanálise, é amanhã na sala 1, às 7h30 às 9h30. Você vai adorar também, viu? Você não conseguiu assistir a aula da Lucila? Ah, você entrou direto pelo e-mail? Então, a da Lucila, você entra em sala de aula, direto na sala. Agora você já conseguiu, né? Na sala 5, isso. Aí, quando for amanhã, você vai na sala 1. Aí você entra na sala 1, aí vai dar lá para você colocar o e-mail, aí você põe convidada. Aí assiste a aula dela que você vai amar também, viu? É muito boa, é de psicanálise. Tá bom, pessoal? Vamos lá, dona Lucila. Beijo para todo mundo. Beijo, Denise, Juliana, Nina, Mariana, Lu. Até amanhã.